Fala galera, professor Ramon Gadelha para a gente dar início à nossa aula de nivelamento. Nessa aula, nesse primeiro momento, você vai ter uma ideia geral do que é que vai acontecer ao longo de todo o curso e trazer para vocês alguns pontos, alguns tópicos que são fundamentais para que você inicie o curso sem grandes problemas, independente do nível de aprendizagem, do percurso que você já trilhou durante essa caminhada, independente, o mais importante é nesse momento você esvaziar o copo e entender que sempre dá para aprender mais. A partir de agora você vai ter uma noção geral do que é a biologia. Então galera, quando a gente fala em biologia, a gente tem aí uma disciplina, uma ciência que é extremamente ampla. Inclusive, eu costumo dizer que a missão do biólogo é uma missão quase que impossível. Ainda bem que a gente está aqui para te direcionar, para que você entenda aí esse caminho de uma forma mais leve. Por que, Ramon, você está dizendo isso? Porque quando a gente fala em biologia, nós e também vocês precisamos ter a consciência de que nós estudaremos desde nível atômico, tá? Até mesmo ao nível de grande complexidade que é a nossa biosfera. Então, ao longo do curso, a gente vai passar por todos esses níveis de aprendizagem, tá? Quando a gente fala em átomo, a gente precisa, em biologia, entender que a gente não vai se aprofundar aqui em estrutura atômica, em características, peso de um átomo, estrutura molecular. Não, nada disso. Tá? Aqui, obviamente, a gente está focado na biologia. A parte mais atomística, você vai estudar na química, certo? Mas aqui a gente vai ter que entender que alguns elementos, alguns átomos são fundamentais para a existência da vida. Tá? Ramon, quais são esses principais? Então vamos colocar aqui, ó. É o carbono. Sem dúvida, um composto orgânico necessariamente tem que ter carbono. Tem que ter também hidrogênio. E muitos compostos orgânicos vão ter oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. É o famoso CHOMPS. São os elementos básicos e mais fundamentais que um ser vivo possui. Quando a gente pensa em átomo, a gente está ali pensando em elementos isoladamente. Mas uma andorinha só não faz verão. Então esses caras estão sempre juntinhos, sempre conectados, ligados, seja de forma iônica, seja de forma covalente, com outros elementos químicos para formar o que a gente chama de moléculas. Então quando a gente fala em moléculas, a gente está falando em um conjunto de átomos. E aí, a nível molecular, então a gente veja, já passamos de átomo para moléculas. E aí, a nível molecular, a gente vai estudar bastante informação aqui. Tem muito conteúdo ali que a gente precisa entender, lembrar e, obviamente, aprofundar. Primeiramente, lembrando que aqui tem uma ciência muito focada para o estudo dos compostos químicos. Sejam eles compostos orgânicos, e os compostos inorgânicos. Quando a gente fala de compostos inorgânicos, compostos que não têm carbono, são muito simples, não formam cadeias carbônicas, na biologia a gente vai estudar dois. Quais são eles, Ramon? A gente estuda aqui, ó, água e os sais minerais. A água, obviamente, é o composto mais abundante que a gente tem no corpo de um ser vivo. O composto mais abundante do planeta Terra, da nossa biosfera. E, obviamente, que sem água não tem como ter vida, pelo menos não no nosso planeta. E a gente sabe que essa água, ela é sim o composto mais abundante, ela participa de várias reações químicas, ela é o nosso solvente universal, onde muitas vezes a gente vai encontrar sais minerais dissolvidos ali. Sais minerais esses que são, obviamente, usados em bem menos quantidade, mas que possuem funções diversas no nosso organismo. E muitos sais que a gente precisa estar sempre ingerindo diariamente vão garantir
né, o funcionamento das nossas células, dos nossos tecidos, dos nossos órgãos, obviamente garantir a sua existência, a sua sobrevivência. Eu estou falando aqui de sais de ferro, de cálcio, de iodo, né, selênio, zinco, flúor, tem muitos sais minerais que a gente também vai estudar nesse momento. Mas sem dúvida, quando a gente pensa em bioquímica, em estudo dos compostos químicos, o que tem de mais importante, pensando nas provas, são os compostos orgânicos. Compostos que têm carbono e que podem ali estar sempre formando cadeias carbônicas. São moléculas com nível de energia maior entre as suas ligações químicas. Quais são essas moléculas, Ramon? A gente tem aqui, ó, os carboidratos. A gente tem aqui os lipídios. Temos as proteínas. A gente também pode incluir aqui, embora a grande maioria das enzimas são proteicas, mas como é um grupo bem peculiar, ou seja, que possui características bem típicas e específicas, vou trazer aqui ela de forma separadinha. Além das enzimas, a gente vai ter as vitaminas e, finalmente, os ácidos nucleicos. Então, vou abreviar aqui, ok? Quando a gente pensa em carboidratos, a gente está pensando ali em moléculas orgânicas que são formadas por água e carbonos. São carbonos hidratados, muitas delas com função energética, outras com função estrutural. Mas vale a pena aqui a gente lembrar que os carboidratos, eles podem ter eles podem ser formados por uma molécula pequenininha chamada de monossacarídeo, mas a gente também pode ter moléculas grandes, macromoléculas, né, que seriam os polissacarídeos. E aí a gente obviamente vai estudando isso, né, no curso de bioquímica de uma maneira pausada, olhando cada detalhe dessas moléculas. Com relação aos lipídios, é importante a gente lembrar que os lipídios são aquelas moléculas, em geral, hidrofóbicas, apolares, que elas têm aversão à água, ou seja, elas não vão estar interagindo diretamente ali com a água, elas vão estar se expelindo, elas não têm essa afinidade, ou seja, elas são hidrofóbicas. Tá? Embora a gente tenha um grupo especial de lipídios, os fosfolipídios, que tem uma partezinha dele que tem uma afinidade pela água, que é a parte polar, hidrofílica, tá? São os fosfolipídios. Com relação às proteínas, lembrar que são macromoléculas formadas por unidadezinha chamada de aminoácidos, tá? E enzimas, como eu falei para vocês, a grande maioria das enzimas são proteicas, também formadas por aminoácidos, e a função aqui é uma função catalisadora, acelera reações químicas. Aí, Ramon, é muita informação. Galera, eu estou aqui trazendo o que tem de mais importante, alguns pontinhos, né, alguns pontos bem detalhados, bem fundamentais para esse início, mas que a gente vai detalhar ao longo do curso. As vitaminas são moléculas que a gente não digere, né, a gente absorve, são moléculas reguladoras que atuam ali, muitas vezes, ativando reações químicas, ativando enzimas, vitaminas lipossolúveis, hidrossolúveis, como é o caso, por exemplo, da vitamina C, das vitaminas do complexo B, e por fim, os ácidos nucleicos. Esse aqui eu queria dar uma chamada de atenção para a gente lembrar aqui, ó, que quando a gente fala de ácido nucleico, a gente está falando do seguinte, do DNA e do RNA. O DNA é uma molécula extremamente complexa, formada aqui, ó, por uma dupla hélice, né? Ramon, o que é essa dupla hélice? É um conjunto de nucleotídeos, cada pontinho desse aqui, ó, é um nucleotídeo que vai se pareando com outro nucleotídeo do lado oposto para formar essa estrutura em forma de uma escada que vai se contorcendo. É a famosa dupla hélice. Ramon, o que é um nucleotídeo? Um nucleotídeo, galera, nada mais é do que um fosfato ligado a uma pentose ligado a uma base nitrogenada. Essa última estruturazinha que eu chamei de base nitrogenada, no caso do DNA, a gente tem 4 possibilidades. Adenina, timina, guanina
e citosina. Veja que sempre A está ligado a T, Agnaldo Timóteo, e G a C, Gal Costa. Galera, coisa simples, básica. Claro que, Ramon, isso é uma aula de nivelamento. Você vai aprofundar agora? Não, a gente vai ter um momento só para estudar esses compostos químicos daqui. Estou só relembrando alguns pontos que são fundamentais. E no caso do RNA, a gente tem uma molécula mais simples, mais instável, tá? É uma fita simples, onde a gente também vai ter os nucleotídeos A, G, C, e em vez de aparecer um T, eu vou trocar aqui por um U, que é a uracila, que é uma outra base nitrogenada. Outro detalhe é que no caso do DNA, essa pentose se chama desoxirribose. Ramon, o que é uma pentose? Uma pentose nada mais é do que um carboidrato que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tá? São 5 carbonos. No caso do DNA é desoxirribose e no caso do RNA ela se chama ribose. Outro detalhezinho importante que diferencia essas duas estruturas que ficam no núcleo das nossas células, obviamente no núcleo de células eucariontes. Tá? Daqui a pouco eu trago mais informações sobre essas características para vocês. Outro ponto importante, galera, ainda a nível molecular, é a gente lembrar que a gente precisa sempre pensar em moléculas, né? E mais uma vez aqui, né? Retomando o que é um DNA, o papel dessa molécula. Dessas daqui todas, sem dúvida, as que mais caem e as que vão garantir, obviamente, as suas características é o DNA. É essa molécula que a gente herda, metade vem de papai, metade de mamãe, e são essas moléculas de DNA que vão garantir, ao longo da sua expressão, as características que você tem. A cor do cabelo, né, o formato do olho, a cor da sua pele, todas as características fenotípicas dependem, sim, do seu material genético. Não apenas, mas principalmente. Ok? E aí, quando a gente fala em expressão do DNA, basicamente é o seguinte: o nosso DNA, ele é como se fosse um código e existem regiões desse DNA que a gente chama de gene. E esses genes, eles passam por um processozinho que a gente chama de transcrição. Ou seja, um gene ele é transcrito, ele é copiado. E essa cópia é o que a gente chama de RNA. Então o DNA, por ser uma molécula muito importante, ela não fica se aventurando, ela não sai do núcleo da célula. Ela fica lá guardadinha, bonitinha. E aí quando ela recebe um comando, em vez de o DNA sair do núcleo, né, correndo o risco ali, por exemplo, de sofrer um impacto, uma radiação, ele fica guardadinho. E aí ele faz uma cópia chamada de RNA. Como assim, Ramon? Olha para cá, galera. Quando um DNA ele faz uma cópia e forma um RNA, esse RNA agora ele pode sair do núcleo e garantir que esse código ele seja decodificado, ele seja traduzido. E aí a gente tem a formação de uma proteína. Então as proteínas nada mais são do que a expressão de um gene. Mas obviamente que esse gene ele não sai do núcleo da célula, ele faz uma cópia. E essa cópia ela vai ser decodificada. A gente estuda isso aqui em uma partezinha da biologia chamada de dogma central da biologia, ou, obviamente, a disciplina que a gente vai estudar isso é chamada de genética molecular. Genética molecular. Onde a gente estuda aqui esse dogma central da biologia. Lembrar também que o DNA, ele é aquela molécula que ela é herdável, né? É a hereditariedade, é aquilo que é passada dos nossos pais para os nossos filhos, né? Do pai para o filho, do filho para o neto e assim sucessivamente. Só que para isso acontecer, as células precisam se dividir. E esse DNA ele precisa ser passado por completo. Então, o que acontece? Um processo aqui ó, de duplicação do DNA. Então, cada etapazinha dessa aqui, ó, duplicação, vou botar só as iniciais, duplicação, transcrição e tradução,
serão vistos e estudados com detalhes aqui na genética molecular. Por exemplo, você está ouvindo falar muito em vacina de RNA. Ramon, o que é uma vacina de RNA? Um RNA viral é colocado, inoculado na pessoa. A pessoa, ou seja, o hospedeiro desse RNA, a célula que absorver esse material genético, vai pegar esse RNA e sintetizar uma proteína. Ou seja, o vírus, né, ou no caso aí a vacina, está te usando para garantir a expressão da proteína viral, porque esse RNA não é seu, logo a proteína não vai ser sua, é uma proteína viral, e quando o seu corpo produz essa proteína viral, ele mesmo vai dizer assim, ei, foi eu que produzi, mas eu não te conheço não. Aí o que é que acontece? Você entra no sistema de alerta, começa a ligar alerta no seu corpo, meu Deus, corpo estranho, corpo estranho, corpo estranho. E aí você começa a partir dessa resposta imunológica, produzir anticorpos e células de memória contra aquela proteína. Claro que a proteína sozinha não vai trazer problemas para vocês. Por isso que as vacinas de RNA têm uma eficiência muito grande. Só que quando o vírus entrar, e esse vírus ele tiver essa proteína, aí o seu corpo já vai reconhecer, ele vai dizer, ei, já te conheço, já estou imunizado, já me protegi contra esse corpo estranho. Então, essa é a função dessa vacina de RNA, beleza? Por exemplo, a vacina de Oxford, né? A vacina a vacina da Pfizer, né? AstraZeneca, que é uma vacina de RNA viral, beleza? Galera, falar em vírus, a gente também ainda está falando aqui a nível molecular, porque vírus ele não tem célula. Então a gente, quando estuda a nível de vírus, a gente também está estudando a nível molecular. Porque os vírus são formados basicamente por um ácido nucleico, ou seja, ou um DNA ou RNA, mais uma proteína, que pode ser chamada também de capsídeo, que é uma estrutura que protege, que envolve o ácido nucleico, certo? Alguns vírus podem ainda ter um envelope lipídico, como é o caso do SARS-CoV-2, o causador da Covid-19. O coronavírus é um vírus envelopado. Ele é um vírus que também ainda tem uma membrana lipoproteica. Bom, quando a gente começa a estudar as moléculas e entender que essas moléculas vão se organizando cada vez mais, aumentando o nível de complexidade, a gente vai ter uma estrutura agora extremamente complexa e organizada que a gente chama de célula. E a nível celular, a gente tem aqui, obviamente, um nível de complexidade gigantesco, onde a disciplina que a gente vai precisar chamar atenção aqui é a citologia, onde vamos passar aí um tempo estudando as estruturas de uma célula. Como, por exemplo, aqui, ó, o núcleo de uma célula. Como, por exemplo, a membrana de uma célula. Ou, por exemplo, quando a gente pensa, no caso de uma célula vegetal, de um fungo, a gente tem aqui, ó, a parede celular, certo? Então a gente tem membrana, vou botar aqui pequenininho, ó, membrana, citoplasma, e a gente tem aqui o núcleo. E algumas células a gente vai ter esse envoltório extra aqui chamado de parede celular. Ok? A nível de membrana, né? Você vai estudar aqui as moléculas que compõem essa membrana, né? É uma estrutura formada ali por lipídios e proteínas, é uma membrana lipoproteica. A gente vai ver que no citoplasma a gente encontra ali estruturas extremamente complexas e organizadas, né? O citosol, o citoesqueleto, mas destaca-se sem dúvida aí as organelas citoplasmáticas, os organoides. Uma delas possui duas membranas, mais ou menos assim, ó, e tem uma função de garantir a produção de energia, fazer a respiração celular. É um carinha aqui, ó, chamado de mitocôndria.
mitocôndria. Outra organela muito importante também, encontrada, por exemplo, em células vegetais, em algas, é essa daqui, ó, que ela também tem duas membranas e ela tem uma estruturazinha que parece umas moedinhas, chamada de tilacoides, onde tem um pigmento de cor verde, chamado de clorofila. Essa organelazinha aqui, ó, é o famoso cloroplasto. Ramon, por que tu destacou essas duas organelas? Por alguns motivos, mas o primeiro motivo é o fato dessas duas organelas possuírem DNA próprio. Olha só que interessante. A gente tem o DNA nuclear, que ele fica aqui, ó, obviamente, dentro do núcleo, mas a gente também tem DNA mitocondrial e DNA do cloroplasto, que é um DNA que ele é diferente do DNA nuclear. E quando os cientistas começaram a estudar, perceberam que o DNA mitocondrial e o DNA do cloroplasto são DNAs semelhantes ao DNA de uma bactéria. O que traz aí a possibilidade da gente acreditar que mitocôndria e os plastos eram bactérias que em algum momento foram endocitadas, fagocitadas, englobadas por uma célula. E lá passaram a viver em harmonia, em mutualismo. É uma relação ecológica onde um ganha e o outro ganha. A mitocôndria ganhou, a célula ganhou. No caso, a bactériazinha ali que foi englobada passou a se chamar mitocôndria. Por algum motivo, né, tiveram vantagens para viver juntinhas em harmonias para sempre, em uma relação chamada de mutualismo. Tá? Aquela relação carne e unha, alma gêmea, bate o coração, onde todo mundo sai ganhando. Inclusive, existe uma hipótese que explica com detalhes como é que provavelmente esse processo de englobamento aconteceu. É a famosa hipótese. Aí, Ramon, a gente vai estudar isso? Vai, tá? Estou trazendo aqui só alguns pontos muito fundamentais para que você possa entrar no curso aí em um nível, né, muito mais completo e garantir que cada detalhe do curso seja aproveitado da melhor forma possível. Essa é a hipótese endossimbiótica, que tem como principal argumento o estudo do DNA dessas organelas, por serem um DNA muito parecido com o DNA de bactérias atuais e muito diferente do DNA nuclear. Tá? Então, isso aqui explica possivelmente a origem da mitocôndria e do cloroplasto. Tá, amor, e a origem da vida? O primeiro seria como é que surgiu a primeira célula? Aí a gente vai ter uma disciplina onde a gente vai estudar as teorias, ou melhor, as hipóteses que trazem aí essas ideias sobre a possível origem da vida. Então isso daqui, galera, isso daqui a gente vai estudar, né, em origem da vida. Ok? Com relação ainda a essas organelas aqui, tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, existe também uma disciplina que a gente vai estudar. Deixa eu ver como é que eu posso colocar aqui. Vou fazer assim e vou puxar uma setinha para cá assim, ó. Vê se dá para vocês entenderem. Ó, essa setinha aqui é para explicar que essas duas organelas vão ser estudadas com detalhes em bioenergética. Falou por quê? Porque elas estão, obviamente, associadas a processos bioenergéticos. Deixa eu apagar aqui para... Ficou muito apertadinho. Bioenergética. O que é essa bioenergética? É uma partezinha da biologia onde a gente estuda os processos ou os metabolismos energéticos dos seres vivos. Esses processos metabólicos, eles podem ser, ou seja, essas reações que envolvem ganho ou perda de energia, elas podem ser processos chamados de catabólicos, catabolismo, ou podem ser processos anabólicos.
processos que envolvem o que a gente chama de reações de síntese, de construção. Catabolismo é reação de quebra. Tá? Você pega uma molécula e quebra. Por exemplo, peguei uma proteína e quebrei em aminoácidos, é uma reação catabólica. Se eu pegar, por exemplo, monossacarídeos, juntar para formar um polissacarídeo, é uma reação anabólica. E aí a gente vai estudar a nível de célula, a nível dessas organelas, 2 processos catabólicos e 2 processos anabólicos. Então, a nível celular, a gente estuda o seguinte. Em catabolismo, a gente estuda a respiração celular, respiração, e a gente também vai estudar a fermentação. Não dá para adiantar a principal diferença, dá. É que na respiração, por necessitar da presença do oxigênio dentro da mitocôndria para que as reações aconteçam, a respiração é um processo aeróbio, ou seja, dependem do oxigênio. Já a fermentação é um processo anaeróbio. Então, quando você, por exemplo, faz um exercício muito intenso, ou seja, um exercício anaeróbio, o que é que acontece? Os seus músculos, as suas fibras musculares recorrem a uma forma aí que é muito mais rápida do que a respiração. Óbvio que a eficiência energética, a demanda aqui, ela é um pouco menor em relação à quantidade de ATP, de energia que vai ser produzida, porém, para aquela situação é fundamental, porque naquele momento você está precisando de energia de maneira rápida, e aí não deu tempo para que a respiração produzisse a quantidade de energia necessária. Então a gente também faz fermentação. É um processo chamado de fermentação lática. Mas deixa os detalhes quando a gente for estudar bioenergética. E nos processos anabólicos que a gente vai estudar, a gente vai destacar também aqui 2. Usa-se ali a luz do sol, as plantinhas, as algas capturam a luz do sol para garantir a produção do seu próprio alimento. Eu estou falando de um processozinho chamado de fotossíntese. E a gente também tem um outro processozinho que não usa a luz do sol, mas que também é muito importante, realizado ali por bactérias, chamado de quimiossíntese. Lembrar que tanto a fotossíntese quanto a quimiossíntese é realizado por seres autotróficos. Ramon, o que é ser autotróficos? Quem são esses seres? São seres que produzem seu próprio autoalimento. O trófico vem de alimentação, de comer, certo? Então são organismos que, numa cadeia alimentar, são chamados de seres produtores. Então veja, a gente saiu a nível atômico, claro que aqui mais você tem uma ideia, porque a parte de átomo você vai aprofundar dentro da química. A gente entendeu quais são as moléculas fundamentais para a existência da vida, compostos inorgânicos e orgânicos. Entendemos como é que esse DNA, que armazena a informação genética, passa essas informações ao longo de um fluxo, que a gente chama de dogma central da biologia, onde o DNA ele se duplica, mas sempre que ele quer garantir a expressão de uma proteína, ele faz uma cópia, ele transcreve em um RNA, depois traduz em uma proteína. A gente viu também que os vírus, eles são acelulares. Eles são formados apenas por ácidos nucleicos, proteínas, e existem alguns vírus que são envelopados, que possuem ali um envelope lipídico. Organizamos moléculas, formamos células. No caso dessa célula aqui, galera, a gente observa que essa célula, deixa eu puxar essa setinha mais para cá, ó. Essa célula, ela tem um núcleo. E a gente só encontra um núcleo organizado, como está aí, em uma célula chamada de célula eucariota. E a ciência que vai estudar esse núcleo, a parte da biologia que estuda esse núcleo, é chamada de citogenética. Então veja como da citologia
a gente tem vários sub-ramos. A gente tem a bioenergética, a gente tem aqui ó, a citogenética. Nesse caso aqui, a gente estuda especificamente o núcleo de uma célula, ou as características que estão associadas a ele. A carioteca, que é essa membranazinha aqui, por isso a gente tem aqui os eucariontes, né? Carionte vem de carioteca, de membrana nuclear, e esse eu é verdade, verdadeiro. Então são os organismos que verdadeiramente têm um núcleo organizado. E, sem dúvida, o que tem de mais importante aqui dentro é o DNA. Só que esse DNA, galera, ele sempre fica enroladinho em algumas proteínazinhas chamadas de histonas. E aí, quando a gente tem o DNA enrolado aqui, ó, em histonas, isso aqui é o DNA, ó. Esse DNA enrolado em histonas, a gente chama esse cara aqui de cromatina. E a gente observa a cromatina em uma fase da vida da célula. Porque o que acontece? A grande maioria das células passa por um ciclo de vida. Assim como você, a célula nasce, ela cresce, ela vai se reproduzir e vai morrer. Quando a gente fala em nascer, crescer, é uma fase chamada aqui de interfase. A célula está se preparando para depois se reproduzir, se dividir. E aí quando ela vai se dividir, essa cromatina, ela vira isso aqui, ó. Ela começa a se enrolar. Ela se condensa em mais histonas, mais proteínazinhas, e vira uma estruturazinha chamada de cromossomo. Ramon, o que é esse cromossomo? Esse cromossomo é a cromatina que se condensou. Quando? Quando iniciou ali o processo de divisão celular. Seja essa divisão por mitose ou por meiose, mas calma, a gente vai estudar isso com mais detalhes lá em citogenética. Beleza? Ok. Ramon, a gente está aqui estudando célula, beleza. Quando a gente fala em célula, a grande maioria dos autores, né, traz como sendo a célula a unidade mais básica e funcional de qualquer ser vivo. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que todo ser vivo ele é formado por célula. Por isso que tem uma linha de pesquisadores que não acredita que vírus sejam seres vivos. Outra galera diz, não, vírus é ser vivo porque tem ácido nucleico, pode sofrer mutação, pode evoluir. Então o vírus é sim um ser vivo. Obviamente a gente não vai aqui, né, entrar nessa discussão se é ou não é vida. O importante é você saber que para a maioria da galera, quem tem célula é um ser vivo. E aí a gente entra em outro ramo da biologia, olha só, onde a gente estuda os grupos, os seres vivos. Ramon, quais são eles? Aí eu tenho aqui, ó, os moneras, que são as bactérias, tá? As cianobactérias. A gente tem aqui um reino chamado de protoctista, as algas, os protozoários. A gente tem um outro reino chamado de fungi, são os fungos, né? A gente tem o reino plantae e a gente tem um outro reino chamado de animalia, que obviamente são todos os animais. Beleza? Esses três daqui, mais os vírus, a gente estuda em uma areazinha da biologia chamada de microbiologia. Microbiologia, onde a gente estuda os seres microscópicos. Embora a gente tenha algas, alguns protistas e fungos, alguns fungos que são pluricelulares. Ou seja, eles podem ali, inclusive, ser vistos ao olho nu, como é um cogumelo, um fungo, por exemplo, que é um Basidium miceto, né? Um fungo ali que possui aquela estrutura que a gente conhece como cogumelo, um corpo de frutificação. E aí, não tem como a gente
falar em microbiologia e também não pensar nas doenças que esses caras causam. Aí a gente sai da microbiologia, ou melhor, ainda está dentro da microbiologia, né? Mas alguns são causadores de doenças. Aí a gente entra em parasitologia. Ou simplesmente programa de saúde, né? Parasitologia. Ou programa de saúde. E aí a gente vai falar das viroses, das bacterioses, das protozooses, das micoses. E também não tem como a gente falar de parasitologia se a gente não tivesse condição de se defender, né? Senão a gente nem aqui estaria. E que bom que a gente pode se defender graças ao nosso sistema imunológico. Aí a gente vai estudar isso em imunologia. E é interessante que pensar em sistema imunológico, em imunidade, né? A gente tem que lembrar que a gente nasce com imunidade. A gente nasce, inclusive, com anticorpos que a gente herdou da nossa mãe. Ou seja, algumas proteínas, anticorpos, imunoglobulinas que a nossa mãe produziu, ela foi passada pela placenta ou pela amamentação, né? Essa imunidade que a gente já nasce com ela, certo? Por exemplo, a nossa pele é um tipo de imunização, tá? É uma imunidade. Obviamente que não é uma imunidade específica, mas é uma imunidade. Ela evita a entrada de patógenos. A gente chama essa imunidade de imunidade inata. Ou seja, é aquela que você já possui. Você já nasceu com ela. Essa é a imunidade inata. Que ela não é específica. Agora tem aquela que você adoeceu, pegou um vírus, uma bactéria, por exemplo, e você conseguiu aí desenvolver uma resposta imunológica específica para aquela doença. Aí a gente está falando de uma imunização adquirida. Você desenvolveu aquela imunidade graças ao contato com aquele corpo estranho. É essa a função que uma vacina possui. A vacina, ela estimula o seu sistema imunológico adquirido para que você possa produzir aqueles anticorpos contra aquele patógeno de uma maneira bem específica. Beleza? Então é assim que age a vacina. Beleza? Bom, Ramon, acaba aí, não, a gente está aqui a nível de célula ainda, né? Então veja a complexidade que é a biologia. Óbvio que a gente vai precisar avançar. E aí, lembre que eu falei aqui de célula eucarionte, mas só existe um grupinho que eu vou destacar ele aqui, ó. Vou destacar ele aqui. É o único grupo, são os únicos seres muito simples ainda na sua organização celular. Eles são seres procariontes. Todos eles são procariontes e unicelulares. Mas alguns começam a organizar células para formar estruturas mais complexas, chamadas de, vou botar aqui pequenininho, ó, chamadas de tecidos. E aí, quando a gente tem um conjunto de células especializadas em desenvolver uma função ali, ou algumas funções específicas, a gente tem os tecidos. E esses tecidos a gente vai estudar com detalhe em uma ciênciazinha chamada de histologia. Tanto histologia animal quanto histologia vegetal, tá? E aí, falar em histologia, eu vou destacar aqui quais são os principais tecidos. Eu tenho aqui, ó, o tecido epitelial. A gente tem o tecido conjuntivo. E aí, no tecido conjuntivo, tem vários tipos especiais de tecido conjuntivo. Tem o tecido conjuntivo propriamente dito, tecido adiposo, tecido ósseo, cartilaginoso, sanguíneo, hematopoético. Então, aqui tem bastante pano, né? Pra gente poder, pano na manga aí, pra gente poder dar conta, tá? A gente também tem aqui o tecido
nervoso e o tecido finalmente muscular. Certo? Então essa ciência também aí é uma área longa da biologia, mas muito importante para que a gente possa, inclusive, compreender o próximo nível. Quando a gente junta ali tecidos, a gente vai formar o quê? A gente vai formar órgãos. E esses órgãos, eles vão se organizando para formar estruturas cada vez mais complexas que a gente chama de sistemas. E aí, galera, eu deixei os dois aqui mais juntinhos, porque quando a gente estuda órgãos e sistemas, a gente vai estar estudando uma areazinha da biologia chamada de fisiologia. Tá? É aqui que a gente estuda os sistemas do corpo humano. Sistema digestório, sistema cardiovascular, respiratório, urinário, sistema endócrino, nervoso. Então são sistemas aí que garantem, obviamente, o seu funcionamento. Fisiologia vem de função. Tá? O estudo das funções. Então a gente está falando aqui dos sistemas. Sistema digestório. Né? A gente tem aqui sistema cardiovascular, sistema urinário, tem o sistema respiratório. Como o espaço está pequenininho, eu vou colocar aqui, ó, sistema integrador. O integrador é o que integra todos os sistemas. Aí a gente está falando tanto do sistema nervoso, sensorial, quanto também do sistema endócrino, tá? Que através dos hormônios comunica diferentes partes do nosso corpo. E quando a gente avança, né, e estuda aí, ou junta, né, os órgãos e sistemas do nosso corpo, a gente vai formar um indivíduo. Só que o indivíduo sozinho não faz verão também, né? Então a gente precisa estudar o conjunto desses indivíduos. Então a gente tem aqui, ó, indivíduo, que obviamente vai se juntar para formar o que a gente chama de população, que vai se juntar para formar o que a gente chama de comunidade. Comunidade, galera, a gente está falando aqui em um nível, então mais para cá, né, vou precisar de um pouquinho mais de espaço, onde a gente vai juntar populações de espécies diferentes, é uma comunidade. E aí, quando a gente junta comunidades e também leva em consideração os fatores abióticos, ou seja, fatores que não possuem vida, a gente está falando aqui de ecossistemas. E quando a gente junta todos os ecossistemas do mundo, formamos aqui o que a gente chama de biosfera. Veja que tudo isso daqui é estudado com bastante complexidade em uma ciênciazinha chamada de, olha só, chegou a vez dela, que é a ecologia. E aí na ecologia a gente entende como é que tudo está integrado. Tudo está integrado, tudo está conectado. Por exemplo, vamos lá. E aí vocês percebam o quanto que esses conteúdos estão correlacionados. Vejam lá, por exemplo. Sei lá, vou pegar aqui um aleatório. Sistema digestório. Você comeu um pão, por exemplo, um carboidrato. Olha a bioquímica. Esse carboidrato, um polissacarídeo, ele precisa ser digerido. Quando ele é digerido, ele depende de enzimas digestivas. E aí aquele carboidrato, aquele amido foi quebrado, foi catabolizado e ele foi transformado em monossacarídeos. E aí ele vai cair no seu sistema cardiovascular. O seu sangue vai, esse tecido, né, esse tecido fluido, que é um tipo de tecido conjuntivo, vai, através desse sistema do seu coração, ser bombeado para que esse alimento, esse nutriente, ele chegue em todas as suas células. Quando ele chega na célula, a membrana permite a sua entrada e lá no citoplasma vai acontecer também reações químicas que vão garantir, por meio da mitocôndria, a produção de energia
de ATP, através de um processo aeróbio chamado de respiração celular. Só que para a respiração acontecer, teve que o quê? Ter oxigênio. E esse oxigênio vem por onde? Vem pelo sistema respiratório. Inspirou, o oxigênio entra pela cavidade nasal, vai para faringe, laringe, traqueia, bronco, bronquíolo, pulmão. Opa, lá no pulmão ele vai para onde? Para a corrente sanguínea. Chega na célula para que haja esse processo de respiração celular. Só que a mitocôndria, ela pega, olha só, ela pega oxigênio e ela devolve CO2, gás carbônico. Esse gás carbônico, ele volta pelo sistema respiratório e sai pela sua cavidade nasal, vai para a atmosfera. É a expiração. Só que tem um detalhe. Esse CO2 expirado, ele vai para a atmosfera, mas aí a gente precisa entender que existem seres que captam esse CO2 e devolvem oxigênio. Olha só, galera, a gente está falando aqui de um ciclo ecológico, de um ciclo biogeoquímico, que é o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio, que estão extremamente conectados para garantir a homeostase dos indivíduos e também garantir um equilíbrio da natureza dos diferentes ecossistemas. Então, em ecologia, a gente entende, a gente consegue perceber a importância de você ter elementos químicos, moléculas em constante funcionamento e organização, e obviamente essas moléculas passam por processo de quebra e de construção para garantir o funcionamento das células. Células essas que também se organizam para formar tecidos, para formar órgãos e sistemas que garantem todo esse funcionamento de um ser vivo mais complexo, de um ser vivo pluricelular. E obviamente que esses sistemas vão formar um indivíduo e todo esse estudo que norteia aí, né, a sobrevivência e a relação com a natureza é estudado em ecologia. E claro, esses processos eles não são estáticos, eles estão em constante mudança. A gente está em constante evolução. E aí teve um carinha chamado de Darwin, Charles Darwin, que ele disse que os indivíduos que são mais aptos vão sobreviver. Então a gente estuda aqui, ó, a evolução. E é isso que a gente quer de você. A gente quer que você, a cada aula, possa perceber que é preciso, que é necessário e que você vai conseguir sim estar sempre mudando, mas mudando para melhor, evoluindo. E essa evolução que Darwin estudou, o que Darwin nos trouxe, né, como proposta, é aquela historinha de que o mais apto vai sobreviver. Existem seres que são diferentes. Seres que vão se adaptar, seres que não vão se adaptar. As mudanças ambientais. A pandemia aconteceu. Alguns organismos se adaptaram, outros não se adaptaram. Esses que estão mais aptos tendem a se reproduzir. E, obviamente, isso vai ser levado através do material genético para as próximas gerações. E a gente está falando aqui, ó, de um processozinho chamado de seleção natural. Os mais aptos vão se reproduzir mais. Os mais aptos vão sobreviver. Quem foi que disse isso? Um carinha chamado de Charles Darwin. Só que, mais recentemente, né, os cientistas liderados por um carinha chamado de Dawkins, ele disse que, não Darwin, Dawkins, ele disse que essa evolução não acontece a nível de indivíduo. A gente está, desde a origem da vida, sofrendo processos de mudanças, de mutações, e os genes, essas características que vão promover a expressão das proteínas, são elas que estão sendo selecionadas, são esses genes mais aptos que vão ser passados para as próximas gerações. Então a galera está começando a entender que essa evolução, ela não acontece a nível de indivíduo, mas sim a nível de gene. E é por isso que quando a gente escolhe um parceiro ou uma parceira para se reproduzir, instintivamente, isso acontece na natureza, a gente está ali buscando, na verdade, o quê? Garantir a perpetuação dos nossos genes. E gene esse que é alvo de uma ciência extremamente importante
não só para as provas, mas para a sua vida, chamada de genética. A genética, quando a gente estuda a hereditariedade, a gente está falando aqui, ó, de uma molécula, está aqui assim, ó. A genética tem como alvo o DNA, mas principalmente quem? O gene. E esse gene daqui, ele é estudado a nível de hereditariedade em uma partezinha, um ramo dela chamada de genética mendeliana, onde a gente estuda aqui, ó, as famosas leis de Mendel. Azão, azinho, homozigoto, heterozigoto. A gente vai ter uma partezinha no caderno 2 focado só em genética mendeliana. Desde a primeira lei até os processos genéticos mais complexos, interação gênica, linkage. Vamos falar exatamente aqui nessa partezinha do curso, tá? E quando a gente pensa em manipulação desses genes, em melhoria, em modificação do DNA, aí entra uma outra ciência, um ramozinho da genética, vou botar para aqui para baixo, ó, chamado de, botar assim, ó, manipulação é estudado em uma áreazinha chamada de biotecnologia. Isso buscando, obviamente, cada vez mais trazer soluções para problemas que a sociedade possui ou que a própria sociedade promove. Como, por exemplo, existem muitos processos ecológicos, muitos impactos ambientais aqui, e é fundamental que, nesse contexto aqui de ecologia, você tenha uma ênfase, um foco muito grande nos impactos ambientais, porque tudo isso aqui, todo esse equilíbrio, essa organização, tem sido alterada, tem sido prejudicada por impactos que, adivinhem, quem tem causado? O homem malvado, ou seja, são impactos antrópicos, impactos ambientais. E aí a gente aprendeu a manipular o DNA, a gente aprendeu a melhorar os seres vivos em prol de alguma característica, de alguma função para a sociedade, para um caso específico. E aí muitas das técnicas da biotecnologia têm sido trazidas para cá, para solucionar problemas ambientais. Por exemplo, você tem lá um derramamento de petróleo no mar. O que é que a gente aprendeu? Que existem alguns seres que conseguem degradar aquela matéria. Tornar algo que não era degradável em algo que se torne biodegradável. Aí você pega o DNA, o gene daquele organismo que consegue fazer isso, e insere em organismos que habitam aquela região, por exemplo, algas. E aí aqueles organismos podem ali começar a degradar aquela matéria que está trazendo ali, né, algum dano para o ambiente. Como, por exemplo, também para resolver problemas de saúde. Como é o caso, por exemplo, da vacina gênica, que traz uma biotecnologia associada aqui, ó, a informações da genética molecular. O que eu quero que você entenda é que é impossível você estudar biologia e não pensar dessa maneira. Entender que, de fato, está tudo conectado. Claro, são pecinhas desse quebra-cabeça gigantesco que a gente precisa ir estudando individualmente, mas que a cada passo, a cada semana, você consiga fazer relações, interligar esses conteúdos, porque é isso que as provas vão exigir de vocês. É essa proficiência que você precisa ter de garantir uma interdisciplinaridade e também uma interdisciplinaridade, ou seja, correlacionar com outros contextos, com outras disciplinas na sua prova. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ter muito sucesso nas suas avaliações. Eu vou sair aqui da frente agora para que você possa tirar um print desse esqueminha que traz para a gente de uma maneira bem geral o que é a biologia da maneira mais completa. Calma, é só o começo. Isso é biologia, isso é Ramon Gadelha. Tamo junto.